Você já parou para pensar por que certas pessoas entram na sua vida de forma tão inesperada, mas deixam marcas profundas e inesquecíveis? Não estamos falando de encontros aleatórios, estamos falando de algo mais sutil, mais profundo. Segundo Carl Jung, aquilo que você chama de coincidência pode ser, na verdade, uma sincronicidade, uma resposta direta da vida à vibração que você emite internamente. Você não conhece ninguém por acaso. Cada pessoa que cruza o seu caminho está conectada a algo que vibra em você, consciente ou não. Essa é a essência da lei da ressonância. O mundo externo reflete o seu mundo interno. Suas emoções, suas memórias, suas feridas. Tudo isso emite sinais silenciosos que moldam os encontros que você atrai. E o mais fascinante, esses encontros são a linguagem do inconsciente. Eles não são apenas eventos. Eles são símbolos vivos, revelações da sua própria alma em movimento. Neste vídeo, vamos explorar como os seus vínculos mais marcantes são respostas a algo muito mais antigo e profundo dentro de você. Vamos mergulhar nos ensinamentos de Carl Jung e compreender por que nada, absolutamente nada, foi por acaso. Cada relação foi um espelho, cada história, uma pista do seu próprio caminho de individuação. A jornada começa agora, e talvez, ao final deste vídeo, você veja suas histórias passadas com novos olhos, não como acasos, mas como chamados, como mapas da alma, o inconsciente e os encontros marcados. Carl Jung acreditava que o inconsciente não apenas influencia nossos sonhos e comportamentos, mas também organiza nossos encontros mais significativos. Não é raro ouvir alguém dizer que conheceu determinada pessoa na hora certa, ou em um momento de grande virada emocional. Para Jung, isso não é mera sorte, é o inconsciente agindo, orquestrando encontros que têm um papel simbólico na sua trajetória de vida. Antes mesmo de você perceber, o inconsciente já está se comunicando com o inconsciente do outro. E muitas vezes, quando dois corpos se encontram pela primeira vez, algo dentro deles já se reconhecia, como se, em algum nível oculto, essa ligação já estivesse marcada. Esse tipo de conexão não é racional, não obedece à lógica. É como se a vida conspirasse para que duas histórias colidissem e provocassem transformação. Pode ser um encontro breve, um amor fulminante, uma amizade profunda, ou até um conflito marcante. O que importa não é a duração, é a profundidade. Esses encontros são chamados pelo inconsciente porque carregam a possibilidade de despertar aspectos adormecidos em você. Às vezes vêm para curar, outras vezes para desafiar, mas sempre com um propósito: te aproximar de si mesmo. Pense em uma pessoa que foi marcante em sua vida. Não importa se ela ficou ou partiu. Pergunte-se: o que esse vínculo despertou em mim? O que ele revelou sobre minhas necessidades, medos ou desejos? Você vai perceber que, no fundo, esse encontro não foi aleatório. Foi um convite, um ponto de virada no seu processo de individuação. A lei da ressonância psíquica. A lei da ressonância psíquica parte do princípio de que tudo o que você vive tem uma correspondência vibracional dentro de você. Nada se manifesta do lado de fora, sem antes encontrar um eco no seu mundo interno. Seus medos, suas feridas, seus desejos secretos, tudo isso vibra em silêncio, e o universo responde. Carl Jung compreendia o ser humano como uma combinação de partes conscientes e inconscientes, e é justamente o que está oculto, o que foi esquecido, negado ou reprimido, que muitas vezes possui mais poder sobre a sua vida do que você imagina. É por isso que você atrai experiências que parecem repetir uma mesma dor, ou pessoas que tocam sempre nos mesmos pontos frágeis. Você pode achar que está escolhendo, mas o que acontece na superfície é apenas reflexo de algo mais profundo. A frequência da sua alma cria pontes invisíveis entre você e os outros. É como se houvesse um campo magnético emocional ao seu redor, que vibra constantemente, mesmo quando você não está consciente disso. Essa lei não julga, ela apenas devolve. Se há carência, você atrai relações que reforçam o vazio. Se há medo, você encontra situações que o expõem. Se há culpa, você vive experiências que punem. A realidade te entrega exatamente aquilo que precisa ser visto para ser curado. Por isso, cada encontro é uma chance, uma oportunidade de perceber o que está pulsando dentro de você. E quanto mais consciente for a sua vibração, mais conscientes se tornam os vínculos que você cria. A cura não vem de fora. Ela começa no momento em que você olha para dentro e decide mudar a frequência da sua alma. O outro como espelho emocional. As pessoas que entram na sua vida não são apenas companhias ou figuras externas. Elas são espelhos emocionais que revelam aspectos de você mesmo
que ainda não foram totalmente compreendidos ou integrados. Jung dizia que o outro tem o poder de tocar precisamente nos pontos em que você ainda está fragmentado. É por isso que algumas relações fluem com leveza e conforto, enquanto outras despertam desconforto, raiva ou confusão. Cada uma ativa uma parte diferente do seu ser. Em vínculos mais harmônicos, você sente segurança e acolhimento. Em vínculos mais desafiadores, você é empurrado para enxergar feridas que talvez não ousasse olhar sozinho. Imagine uma situação em que alguém te causou antipatia imediata. Pode parecer algo superficial, mas muitas vezes esse incômodo tem raízes na sombra. Aquela parte de você que foi reprimida, rejeitada ou nunca reconhecida. O outro se torna o canal pelo qual o inconsciente manifesta o que ainda precisa ser visto. Da mesma forma, quando você admira intensamente alguém, essa admiração também fala de partes suas que estão prontas para emergir. Você não se emociona com o que não te pertence de algum modo. Tudo aquilo que ressoa em você é uma pista, um sinal de algo que já vive em sua essência. Relacionamentos, portanto, não são apenas interações, são encontros com o que está escondido, são convites à consciência. E quanto mais você se permite olhar para o que o outro desperta em você, sem julgamento, com presença, mais você se aproxima de uma verdade essencial. O outro só revela o que já está em você, complementaridade psíquica e o oposto. Existe um princípio profundo que rege muitos dos encontros humanos, a atração pelo oposto, não apenas no sentido romântico, mas psicológico. Jung observava que muitas vezes nos sentimos magnetizados por pessoas que possuem qualidades que nos faltam ou que reprimimos em nós mesmos. A razão para isso é simples, mas poderosa. Buscamos, ainda que inconscientemente, a completude. O racional tende a se encantar pelo intuitivo. O reservado se intriga pelo expansivo. O controlador se atrai por quem vive com leveza. Isso não é aleatório. É o inconsciente tentando equilibrar a psique por meio da complementaridade. O que está ausente em você, o outro manifesta, e esse encontro desperta algo que estava adormecido. Mas essa complementaridade não é isenta de conflito. Justamente por serem opostos, esses vínculos costumam gerar atrito. Você pode se sentir incompreendido, desafiado ou até mesmo ameaçado. Mas, na essência, o desconforto é sinal de que algo dentro de você está sendo chamado à luz, está sendo convidado a se expandir. Jung chamava esse processo de individuação, tornar-se inteiro. Isso significa reconhecer, aceitar e integrar todas as partes do seu ser, inclusive aquelas que o outro veio espelhar. O encontro com o oposto, por mais turbulento que seja, é uma porta para essa totalidade. Veliki Mathir Ananda Bikauskan Anasagur Tipsy Shaver Einanstag and Sikavia, his Ananzavad Shishans, Kunifrida as he has gas, Wagnikil and at the top. Put the said that this idea about it. I'll do it. You want to say this rocks, as what by souls, and after sound listening, para frente regiões preceitas na fim e dilatora prested obie. Muitas vezes, o que sentimos não é pelo outro em si, mas pela imagem que projetamos sobre ele. A projeção é um mecanismo inconsciente pelo qual transferimos para o outro conteúdos internos, ideais, carências, medos ou desejos não reconhecidos. Jung descreveu esse fenômeno como uma das formas mais comuns de distorção nas relações humanas. Você acredita estar apaixonado por alguém, mas está, na verdade, fascinado pela figura simbólica que aquela pessoa representa para o seu inconsciente. Um salvador, um refúgio, um ideal de amor. E quanto mais forte a projeção, maior a idealização. E, inevitavelmente, maior será a frustração. A projeção é barulhenta. Ela vem com ansiedade, urgência, medo da perda. Já a intuição é silenciosa. É como uma corrente serena que flui sem esforço. A intuição reconhece o outro como ele é, sem moldá-lo às suas próprias necessidades emocionais. Por isso, aprender a diferenciar projeção de intuição é um passo essencial no caminho do autoconhecimento. Uma forma prática de perceber essa diferença é observar o quanto você precisa que o outro seja de determinada maneira para que sua paz interior continue intacta. Quando há rigidez, apego e fantasia, há projeção. Quando há espaço, aceitação e presença, há intuição. Não se trata de negar o sentimento, mas de purificá-lo, de esvaziar o outro da função simbólica que você atribuiu a ele, para que finalmente possa enxergar quem realmente está ali, e mais ainda, para que possa reconhecer o que, de fato,
está dentro de você pedindo atenção. Ao retirar a projeção, resta a essência, e somente nela é possível amar com verdade. A sombra que aparece nos vínculos. A sombra, para Jung, representa tudo aquilo que você não reconhece em si mesmo. São traços, emoções, impulsos e memórias que foram negados, reprimidos ou excluídos da consciência, e embora permaneçam escondidos, continuam vivos, esperando a oportunidade de emergir. E qual é o palco preferido da sombra para se revelar? Os relacionamentos. É nas trocas humanas que aquilo que você esconde vem à tona. Muitas vezes, na forma de reações exageradas, julgamentos intensos, ressentimentos ou repulsas, que parecem sem explicação. A verdade é que o outro funciona como um espelho da sua própria escuridão. Quando você sente raiva de alguém sem entender exatamente o motivo, quando sente ciúmes, repulsa ou irritação, pode haver ali uma parte sua tentando se manifestar. Algo que você rejeitou em si, mas que vê no outro, e por isso julga, resiste ou condena. O incômodo é uma pista. É por isso que certos vínculos são tão desafiadores. Eles ativam conteúdos sombrios, não porque o outro seja seu inimigo, mas porque está cumprindo o papel inconsciente de trazer à luz algo que você precisa olhar, algo que clama por reconhecimento. Esse processo pode ser doloroso. Afinal, olhar para a sombra exige coragem, mas é também profundamente libertador, porque quanto mais você se recusa a vê-la, mais ela comanda a sua vida pelas costas. E quanto mais consciente você se torna dela, mais inteiro você se torna. O outro, então, deixa de ser uma ameaça ou um problema e passa a ser um aliado no seu caminho de cura. Ao reconhecer sua sombra no espelho das relações, você dá o primeiro passo para integrá-la e transformar aquilo que antes te dominava em força e sabedoria. Repetição de padrões e feridas. Você já se viu vivendo o mesmo tipo de relação, com pessoas diferentes? Como se o cenário mudasse, mas o roteiro interno fosse o mesmo? Esse é um dos sinais mais claros de que há uma ferida emocional não resolvida atuando nos bastidores da sua vida. Jung acreditava que o inconsciente tende a repetir experiências até que a consciência intervenha. Enquanto uma dor interna não for acolhida e compreendida, ela se manifesta por meio de padrões, especialmente nos vínculos afetivos. Relações tóxicas, amores que não se concretizam, abandonos recorrentes. Tudo isso pode estar tentando te mostrar algo que ainda precisa ser curado. A mente consciente pode negar, justificar ou racionalizar, mas o inconsciente é insistente. Ele quer completude, e a repetição é sua forma de chamar a atenção. Não como punição, mas como tentativa de reintegrar partes perdidas da sua história emocional. Cada relacionamento que se repete com os mesmos conflitos é um espelho da mesma ferida. E o ciclo só se rompe quando você deixa de olhar para o outro como vilão e começa a olhar para si como fonte. A pergunta mais transformadora nesses casos não é "por que isso está acontecendo comigo?", mas "o que dentro de mim ainda está pedindo para ser visto?". O padrão não se quebra com afastamento, mas com consciência. Quando você reconhece a dor original, aquela que se esconde por trás da repetição, começa a curar não só o passado, mas também o futuro. A energia muda, e com ela, muda também o tipo de relação que você atrai. A cura começa no instante em que você para de esperar por respostas fora e começa a se perguntar: qual ferida está se manifestando aqui de novo? E o que ela está me pedindo para transformar? A influência do subconsciente. Joseph Murphy, um dos principais estudiosos do poder da mente, dizia que o subconsciente é o verdadeiro motor das suas escolhas. Mais do que decisões racionais, o que guia sua vida são as crenças profundamente enraizadas que você carrega, muitas vezes sem saber. E essas crenças moldam aquilo que você atrai. Se, em algum momento da sua história, você internalizou a ideia de que não é digno de amor, que será sempre rejeitado, ou que precisa se sacrificar para ser aceito, isso passa a ser um comando silencioso que dirige seus relacionamentos. Mesmo que você deseje algo diferente conscientemente, o que vibra no fundo é escassez, medo ou desvalor. E é isso que a vida te devolve, não como punição, mas como reflexo. O mundo responde ao que você acredita ser verdade sobre si. E o mais desafiador é que essas crenças foram formadas muito cedo, através de vivências familiares, traumas emocionais, experiências repetidas. Por isso, mudar de parceiro ou de ambiente pode não ser suficiente. A verdadeira mudança acontece quando você transforma sua vibração interna, quando ressignifica crenças e começa a se relacionar com você mesmo de outra forma. Quanto mais amor você se dá, mais amor você atrai. Quanto mais verdade você vive,
mais verdade encontra nos outros. O subconsciente é um jardim fértil. Se você não planta conscientemente, ele cresce com as sementes do passado. Por isso, observe as histórias que você está repetindo. Elas revelam o que você acredita. E toda crença pode ser modificada, desde que você esteja disposto a olhar para dentro e assumir o poder de reescrever o que vibra em sua alma. Relações que curam versus relações que preenchem. Existe uma diferença fundamental entre relações que curam e relações que apenas preenchem um vazio. A diferença está na origem da busca. Quando você se relaciona a partir da carência, da sensação de falta ou da necessidade de validação, atrai vínculos instáveis, baseados em expectativa, controle ou dependência. Mas quando se relaciona a partir da inteireza, atrai conexões que fortalecem, sustentam e nutrem. Relações que curam não são aquelas que te completam, são aquelas que te lembram que você já é completo. Elas não exigem que você seja alguém diferente, nem tentam corrigir suas falhas. Ao contrário, oferecem espaço seguro para que você se reconstrua, no seu tempo, do seu jeito, com a sua verdade. Em contrapartida, as relações que apenas preenchem tendem a ser intensas no início, mas instáveis com o tempo, porque são baseadas na ilusão de que o outro tem a chave da sua paz, do seu valor ou da sua alegria. E quando o outro falha, porque inevitavelmente falha, o vínculo se rompe, não porque acabou o amor, mas porque nunca houve verdade, houve projeção. Jung dizia que o amor verdadeiro começa quando você aceita o outro como ele é, sem tentar moldá-lo às suas necessidades inconscientes. E isso só é possível quando você também se aceita, com suas luzes e sombras. O amor que cura não exige, não cobra, não sufoca. Ele acolhe, amplia, transforma. A pergunta essencial não é se o outro te faz feliz, mas se o vínculo permite que você seja quem é. Quando a relação te aproxima da sua essência, mesmo nos momentos difíceis, é sinal de que há ali uma energia de cura, uma presença que não vem para te completar, mas para caminhar ao seu lado enquanto você se refaz. Arquétipos ativados nos relacionamentos. Nos vínculos mais intensos, nem sempre você se relaciona com a pessoa como ela realmente é. Muitas vezes, o que está em jogo são arquétipos inconscientes que ela desperta em você. Jung identificou que esses padrões universais, como o herói, a vítima, o cuidador, a criança ferida, o sábio, habitam o inconsciente coletivo e se ativam de forma simbólica nas relações humanas. Você pode, por exemplo, se sentir irresistivelmente atraído por alguém que desperta seu arquétipo de salvador. De repente, você sente que precisa ajudar, proteger, consertar, mas na verdade, está projetando um roteiro interno, baseado em vivências passadas, em dores antigas que ainda não foram integradas. O outro se torna o palco onde esse drama simbólico é representado. Outras vezes, você pode amar não a pessoa, mas o papel que ela representa para você, o arquétipo da mãe que acolhe, do pai que guia, do rebelde que liberta. O vínculo se forma não por afinidade real, mas por ativação arquetípica. E enquanto isso não é percebido, a relação se torna confusa, porque os papéis inconscientes tomam conta da interação. Reconhecer esses arquétipos é libertador. É perceber que o que está em jogo não é apenas um encontro entre duas pessoas, mas entre duas psiques que despertam padrões profundos uma na outra. E ao trazer isso à consciência, você tem a chance de romper com padrões repetitivos e construir relações mais autênticas. A pergunta que transforma aqui é: qual parte de mim o outro está ativando? Estou me relacionando com a pessoa ou com o papel que ela representa no meu inconsciente? Quando você responde com clareza, começa a sair do teatro dos arquétipos e entra na verdade do encontro real. Encontros intensos que quebram para libertar. Alguns encontros não vêm para durar, vêm para desestruturar, vêm para quebrar as defesas, dissolver antigas certezas e provocar um colapso interno necessário à transformação. Jung via esses momentos como parte do processo alquímico da alma, onde o caos não é fim, mas início de uma nova forma de ser. Esses vínculos, muitas vezes intensos, confusos e arrebatadores, entram na vida como terremotos emocionais, despertam tudo o que estava adormecido, trazem à tona dores antigas, carências escondidas, desejos reprimidos e, justamente por isso, não são vínculos confortáveis, são vínculos iniciáticos. Eles mostram o que precisa morrer dentro de você para que algo mais verdadeiro possa nascer. Revelam onde você se abandonou, onde você criou máscaras, onde você se escondeu por medo de sentir,
E ao fazer isso, te colocam diante de si mesmo, nu, vulnerável, real. A dor provocada por esses encontros não é fracasso, é fertilidade. Ela rompe a estrutura para que a essência possa emergir. Ela liberta o que estava preso. Ela convida à reinvenção. A ferida que eles deixam não é cicatriz. É porta, uma passagem para um novo estágio da sua jornada interior. Nem todos os amores vieram para ficar, mas todos vieram para ensinar. E os que mais doeram, muitas vezes, foram os que mais revelaram quem você é. Não como ideal, mas como verdade. Porque às vezes, é preciso ser quebrado para descobrir que não estava inteiro, apenas adaptado. Esses amores intensos foram catalisadores da sua libertação e, por isso, merecem ser honrados, mesmo quando não puderam permanecer. O perdão como libertação. Perdoar não é esquecer. Também não é aprovar o que foi feito ou romantizar a dor vivida. Perdoar é soltar a carga emocional que te mantém aprisionado ao passado. É deixar de alimentar a ilusão de que algo poderia ter sido diferente. É aceitar que tudo aconteceu como tinha que acontecer e que agora você pode seguir mais leve. Jung via o perdão como um ato profundo de individuação. Não apenas um gesto em direção ao outro, mas uma reconciliação interna. Quando você perdoa, não está libertando o outro, está libertando a si mesmo, está encerrando um ciclo energético que, até então, consumia sua vitalidade. Guardar rancor é como manter a ferida aberta. Você volta a ela repetidamente, revivendo a dor, reforçando a narrativa. O perdão, por outro lado, é como fechar essa ferida com consciência. É olhar para a cicatriz e dizer: eu atravessei isso e agora posso continuar. Não se trata de forçar uma emoção que não existe, mas de permitir-se reconhecer que aquela história já cumpriu sua função e que continuar preso a ela é escolher sofrer por algo que já passou. O perdão é uma decisão de amadurecimento emocional. É um ato de amor próprio. A gratidão também faz parte desse processo. Gratidão, não pelo sofrimento em si, mas pelo que ele te revelou, pela força que despertou, pela consciência que trouxe. Quando você é capaz de agradecer até pelos vínculos que não deram certo, é sinal de que você extraiu o aprendizado e não precisa mais repetir. Perdoar é abrir espaço para o novo. É dizer ao universo: eu aprendi, estou pronto, e com isso permitir que novos encontros venham, com mais leveza, com mais presença, com mais verdade. A jornada do amor como caminho de individuação. Para Jung, a individuação é o processo pelo qual o ser humano se torna aquilo que realmente é. Um movimento de retorno à essência, de integração das polaridades internas, de união entre o consciente e o inconsciente, e nesse caminho, os relacionamentos desempenham um papel central. Cada vínculo importante que você viveu não foi apenas uma experiência afetiva, mas uma etapa simbólica no seu processo de tornar-se inteiro. O outro ativou partes suas que estavam adormecidas, trouxe à tona sombras, desejos, fragilidades, forças. Foi um espelho, um desafio, uma ponte. É comum pensar que a individuação é uma jornada solitária, mas Jung via o encontro com o outro como uma das formas mais poderosas de autoconhecimento, porque é na convivência que os complexos se revelam, é no afeto que as máscaras caem, é na intimidade que os conflitos internos ganham forma. O amor então deixa de ser apenas um sentimento romântico e se torna uma via de transformação profunda, um instrumento sagrado de revelação. Cada relação, seja breve ou duradoura, doce ou dolorosa, teve uma função: despertar, curar, romper, ensinar e, sobretudo, aproximar você de si mesmo. A individuação não acontece apesar dos vínculos, ela acontece através deles. O outro é parte do caminho, não obstáculo. E quando você olha para seus relacionamentos com essa lente simbólica, começa a enxergar sentido até nos desencontros. Percebe que nada foi desperdício, que cada pessoa cumpriu uma missão. Essa compreensão não elimina a dor, mas transforma a dor em significado. E ao fazer isso, te devolve a autoridade sobre sua própria história. Amar, sob essa perspectiva, é parte essencial do seu processo de integração, porque no fim, tudo o que o outro despertou em você já era seu. Estava apenas esperando ser lembrado. Nada foi por acaso. Ao olhar para trás, você começa a perceber que nenhum encontro foi vazio, nenhuma história foi inútil. Mesmo os vínculos que causaram dor deixaram sementes de transformação. Mesmo os afetos interrompidos abriram caminhos internos. E mesmo os silêncios disseram algo essencial. Carl Jung nos ensinou que a vida é simbólica, que o destino se expressa através de imagens,
encontros e repetições, e que a alma fala por meio das relações. Aquilo que parecia aleatório, desconexo ou injusto, agora se revela como parte de um mapa. O mapa do seu próprio processo de despertar. Você não encontrou pessoas, encontrou pedaços de si mesmo, fragmentos que estavam espalhados e que, através do outro, puderam ser reencontrados, revisitados, integrados. Cada relação foi um convite para voltar a si. Cada adeus, um portal para crescer. Cada presença, uma chance de se lembrar do que você é. Nada foi por acaso. As afinidades, os encantos, os confrontos, as despedidas, tudo fazia parte de uma dança maior, um roteiro invisível escrito pelas mãos do inconsciente que sempre buscou, em silêncio, a sua inteireza. Se hoje você pode olhar para trás e reconhecer a si mesmo em cada história, então já deu um passo importante no caminho da individuação, porque compreender os vínculos com consciência é também uma forma de honrar a própria alma. E que fique uma última lembrança: o amor não te transformou só quando foi leve, mas também quando partiu, não apenas quando te uniu ao outro, mas quando te reconectou consigo mesmo. Tudo te levou para mais perto de quem você veio ser, e por isso, tudo valeu a pena.